Certo, Kaique. Então, pessoal, né, boa noite aí a todos novamente, tá? Hoje, o objetivo das nossas quarta-feiras, né, e a gente tinha praticamente acordado isso, seriam as quarta-feiras para revisões, né? Para revisões. Então, como nós já temos muito material, né? Muito material, certo? Então, é importante que a gente faça uma contextualização, né? Do que nós já vimos. E aí eu expressei em questões, tá? Em questões. São 15 questões, e essas questões, elas iniciam fáceis e ela tem um grau de dificuldade até, creio que as duas últimas questões que já estão abordando o conteúdo novo, certo? O conteúdo novo. Que eu creio, claro, que muito desses assuntos não são assuntos do desconhecimento de vocês, nós sabemos disso, certo? E, e logicamente que a gente está aprofundando alguns contextos desses nossos conteúdos sobre o direito tributário, mas eu estou fazendo o link, o vínculo entre o gestor contábil com a parte processual, né? Processual propriamente dita, né? Então, esse é do contador ou do gestor contábil, que pode ser contador, com claro, o advogado propriamente dito, né? Então, pessoal, nós vamos seguir a sequência das questões, e aí, deixe-me ver aqui, eu vou colocar aqui, deixe-me projetar aqui, conforme o nosso colega pediu, Kaique, deixe-me ver. Se eu colocar aqui, eu vou saber que todos estão vendo, porque aparece ali. Então, pessoal, dentro da nossa revisão, logicamente que nós já vimos os tributos, o conceito histórico do tributo, propriamente dito, vimos das limitações ao poder de tributar, né? E vimos também pontualmente as fontes do direito tributário, e vamos ver com maior detalhes as maiores detalhes as obrigações tributárias que nós já estamos aprofundando nesse nosso exercício, tá? E nós temos aí, pessoal, nessa primeira questão, onde sobre o conceito de direito tributário, a pergunta é: podemos afirmar que o direito tributário é um ramo vinculado do direito tributário? E então, meus queridos, o que é que nós podemos dizer sobre isto? Nós podemos afirmar que o direito tributário é um ramo vinculado do direito tributário? Sim ou não, verdadeiro ou falso, por quê? E por que que isto ocorre propriamente dito? Então, nossa colega aí, alguém se habilita a responder, pessoal? Por gentileza? Eu acho que verdadeiro, professor. Oi? Verdadeiro, né? E verdadeiro por quê? Em que contexto? Alguma outra pessoa também? Diga aí, Reginaldo. É porque podemos saber que ela pode ser entendida como o ramo do direito público, né? Direito público, que trata das relações entre o fisco e o contribuinte. Perfeito, Reginaldo. Entre o fisco e o contribuinte. Mas essa relação entre o fisco e o contribuinte, ele está num todo, ou ele depende de um outro direito externo? Por exemplo, eu vou ser mais claro, esse vínculo entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, né, o fisco e o contribuinte. A minha pergunta, nós estamos conversando, não tô querendo polemizar nada não, gente, eu estou desdobrando a situação.
eu pergunto para você, o direito tributário, ele depende de algum outro direito para ser executado? Esse é o grande mote. Aí vem a pergunta, ele é um ramo vinculado do direito, ou seja, ele estaria vinculado a outros direitos para que ele seja executado na sua plenitude? Entende, Reginaldo e demais colegas? Irlândia, abriu ali o microfone. Quem mais? Pode falar, pessoal. Quem é que não quer falar aqui, que escreveu? Samara disse que é o direito público. Pessoal, a gente tem que também compreender os ramos do direito, né? Os ramos do direito. Nós temos o direito público, que engloba várias ciências jurídicas, vários direitos, certo? Que eles acabam tendo uma certa interdependência, uma independência entre eles. E temos o ramo do direito privado, que trata das relações eminentemente privadas entre pessoas, entre duas ou mais pessoas, certo? O direito público, logicamente, ele trata da relação com o Estado, certo? E entre entes públicos ou entre entes público e o privado, mas sempre nessa relação público e privado, as regras de direito público é que deverão ser respeitadas, é que deverão ter uma maior preponderância, uma maior, aspas, superioridade, fiz aspas, tá? Sobre as questões de ordem privada, certo? Então, o mote da questão aí é exatamente essa, né? Se o direito tributário ele estaria vinculado a algum outro direito propriamente dito, por exemplo, o direito tributário, para que ele seja executado, ele depende do direito trabalhista. Depende do direito trabalhista? O direito tributário depende do direito trabalhista para ser executado? Aí a minha mesma pergunta, o direito trabalhista, ele é um ramo vinculado do direito ou ele seria um ramo autônomo do direito? Aí vem a grande pergunta, o direito tributário, ele é um ramo vinculado do direito ou seria, na verdade, um ramo autônomo do direito? Esse é o grande mote aí para a gente compreender. Bem-vindo aí, Ítalo Gabriel. Considerações, pessoal, de vocês? Nós estamos conversando, pessoal, debatendo aqui. Ele é autônomo, professor. Eu não estou ouvindo, Reginaldo. Pode falar, Vinícius. Pessoal, todos podem falar, ficar à vontade. Nós estamos debatendo, nós estamos discutindo. A Irlândia está dizendo aqui que entende que seria um ramo autônomo do direito, dentro da perspectiva de que ele tem as suas ferramentas para a sua execução do início ao fim. Olha só que interessante, né? Um ramo vinculado do direito, pessoal, implicaria que ele depende de um outro direito para que ele tenha o seu resultado próprio, certo? Então, é muito importante aí a gente compreender esta sistemática, este contexto, para que saibamos que ele é acaba sendo uma ciência
propriamente dito, né? Ou seja, um conjunto de conhecimento, eu disse, acaba sendo propriamente, né? Um conjunto de conhecimentos entrelaçados, né? Considerações, pessoal, mais sobre isto? Tu entendeu, Reginaldo, esse contexto? Pessoal, vou escrever, pessoal. Alguém mais, pessoal? Não? Então, pessoal, veja bem, a gente colocou, inclusive está no material de vocês, né, segundo aí o professor Paulo de Barros Carvalho, né, no curso de Direito Tributário, certo? Ele diz que ele é um ramo didaticamente, o direito tributário, ele é um ramo didaticamente autônomo do direito, certo? E ele é integrado por esse conjunto normativo que tem por objetivo instituir, arrecadar e fiscalizar. Fiscalizar e arrecadar o tributo no país, pessoal. Então, dentro desse contexto, o direito tributário ele acaba sendo um ramo autônomo do direito, autônomo dentro dessa perspectiva que nós estamos analisando, certo? Então, seria autônomo, didaticamente autônomo. Algum posicionamento sobre essa primeira questão, pessoal? Alguma? Por favor, fiquem à vontade para contextualizar, para que a gente possa manter esse bate-bola aí e compreender propriamente dito. Alguma consideração, pessoal? Podemos ir para a segunda questão? Então, pessoal, a segunda questão, ele traz para a gente o seguinte: as normas de direito tributário que têm a participação efetiva do gestor contábil têm por objetivos criar, arrecadar e fiscalizar os tributos. Essa situação é verdadeira ou falsa, pessoal? Diga aí. E por quê? Pessoal? As normas do direito tributário que têm a participação efetiva do gestor contábil têm por objetivos criar, arrecadar e fiscalizar os tributos no Brasil. Essa proposição é verdadeira ou falsa, pessoal? Digam aí para mim. Ou escrevam. Professor, eu coloquei ela sendo verdadeira. Quem foi que falou? Foi o Vinícius, né? Então, o Vinícius, ele entende que é uma proposição verdadeira, certo? Alguém tem algum posicionamento contrário sobre esta questão? Alguém acha que é falso? Hein, pessoal? Alguém mais? Pessoal, seguinte, as normas de direito tributário, aí eu pego aí o leque, aí o link, quer dizer, com o que o Reginaldo falou anteriormente, né, onde ele envolve, claro, né, o fisco e o contribuinte, o sujeito ativo e o sujeito passivo da obrigação tributária.
O Vinícius disse aí que estaria verdadeira. Está corretíssimo, Vinícius, é correto. Que há sim a participação efetiva do gestor contábil nessa relação tributária. Não se discorda disto, né? E claro que estas normas de direito tributário, vinculada ao próprio conceito de direito tributário, ele vem instituir ou criar, arrecadar e fiscalizar os tributos, tá? Isso é da própria essência do direito tributário, instituir, arrecadar e fiscalizar, ou seja, existe a participação efetiva do fisco e das pessoas envolvidas nessa relação tributária. O gestor contábil ou contador e, claro, o sujeito passivo, que é o contribuinte. Então, esta proposição, ela está verdadeira. Verdadeira. Vou colocar de azul, de verde. De verde. Pessoal, a próxima questão é o seguinte, ainda está bem facilzinho. A próxima questão, a terceira, ela diz o seguinte: tributo é uma prestação pecuniária facultativa que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa proposição é verdadeira ou falsa, pessoal? O que vocês dizem? Cara, e por quê? Ela é falsa. Como o quê, Pedro? Falsa. E por que você entende que essa proposição ela é falsa? Samara disse também que é falsa. Quando ela fala aí, ó, prestação pecuniária facultativa, ou seja, você tem a opção de pagar ou não. Porém, o que a norma fala aqui é uma prestação pecuniária compulsória, ou seja, é obrigatória. Tranquilo, tranquilo. Então, o Pedro Júnior, ele disse aí que, e os demais colegas no chat, né, que o conceito, ele fala de obrigatório, né? Obrigatório. E não facultativo. Beleza, certo. A minha pergunta, e aí o nosso aprofundamento sobre esse contexto, é o seguinte: eu não poderia alegar em matéria de defesa, numa ação judicial, em matéria de tributária, de que eu não tenho essa obrigação de pagar esse tributo? Será que eu não poderia contra-argumentar numa defesa no fisco ou administrativamente, ou judicialmente, uma possível ação judicial fundamentando de que a carga tributária ela é alta e que eu não devo pagar além daquilo que realmente ou seja, pagar sobre algo que é meu, que não houve nenhuma alteração. Por exemplo, vamos lá, a razão, o princípio maior, que é o princípio da propriedade, né? Propriedade, então esse bem é meu. Então, não tem como, não há uma razão para que eu pague dentro de uma análise jusnaturalista, ou seja, esse bem é um direito natural meu, a propriedade é minha. Será que eu não poderia alegar isso? E se eu não poderia alegar, que fundamento derrubaria essa minha tese jurídica? O que vocês poderiam dizer? Vocês entenderam o meu aprofundamento sobre essa questão?
O IPTU, ora, é um imposto sobre a propriedade territorial. Não, a propriedade é minha. A propriedade é um princípio constitucional, direito de propriedade, está lá na Constituição, e deve ser entendido, inclusive, como um direito natural. Eu adquiri esse bem. Então, não há por que eu ter que pagar algo se é meu, certo? Então, não deveria ser obrigatório, deveria ser facultativo, tá? Meu questionamento é isso, certo? Eu não poderia alegar em matéria de defesa, numa relação jurídico-processual, com o apoio de um gestor contábil e de um advogado, para que eu não pagasse esse tributo. Por quê? Porque é um direito, até um jus naturalis, o direito natural meu sobre esse bem. O que vocês me dizem dessa tese, pessoal? Em matéria jurídico-tributária, o que vocês me dizem? Acha que sim? Acha que não? Hein, pessoal? Bora lá. Pessoal, bora participar, pessoal. Bora. Depois vai ficar muito cansativo, só falar. Bora conversar, bora discutir. O que vocês acham? Vocês, como gestores contábeis, como futuros gestores ou contadores, o que vocês acham? Isso está vinculado à própria razão de ser, pessoal, da tributação em um país. Mas eu poderia alegar isso, claro que eu poderia alegar. Então, o que me dizem? Pessoal, eu não posso, eu vou repetir novamente, eu não posso simplesmente ler aqui e dizer a resposta é essa e passar para frente. Não funciona assim. Não funciona assim. Por quê? Porque vocês vão ser questionados sobre isso, pessoal. Vocês vão ser questionados. Não é uma tese interessante, Pedro Júnior? Não é uma tese interessante, Kaique? Não é uma tese interessante, Irlândia, Reginaldo, Samara, Vinícius e o Alisson e Ítalo? Não é uma tese interessante, uma possível defesa? O que é que você diz, Samara, para a gente? Abra aí o seu microfone, fale para a gente, Samara. Você não acha que seria uma tese interessante, Samara? É sim, Samara entende que é compulsório. Então, Pedro Júnior, então, Vinícius e demais colegas, Reginaldo, não é uma tese interessante, uma defesa interessante? E eu estaria errado por quê? Por que eu estaria errado? Ou eu não estaria errado? Samara entende que não funciona assim, certo? E há uma razão de ser para isso, pessoal. E há uma razão de ser para isso. E o colega, ele está completamente correto, né? Está completamente correto no sentido de que esta proposição, ela é falsa, porque não é facultativo, ele é obrigatório, certo? Mas há uma razão de ser por causa disso, tá? A minha tese, a minha defesa, ela tem um fundamento também, pessoal. Há uma fundamentação, tá? E jurídica para isso. Há uma fundamentação jurídica para isso. Certo? Só que nós precisamos sopesar, colocar na balança o que está em maior patamar ou em maior jogo no âmbito jurídico, pessoal. Certo? E por quê? E por quê? Certo? E por quê que é obrigatório? É obrigatório, pessoal, porque o nosso sistema jurídico, ele é eminentemente positivista, positivado. O nosso sistema, e aí se a gente for analisar as teorias de Hans Kelsen, por aí vai, desde o nosso sistema jurídico que provém do direito romano e do direito, de alguns direitos da Europa, certo? Quanto da colonização e por aí vai, nosso sistema ele é eminentemente positivado.
escrito, tá? E depois, pessoal, em 1988, nós tivemos um novo poder, um poder originário expresso na Constituição de 88, e disse lá, esse é o único poder que pode conceder direito e retirar direitos das pessoas. E ele disse lá na Constituição de forma expressa que é uma das competências constitucionais dos municípios, os impostos, a instituição dos impostos sobre a propriedade predial territorial urbana. Então, ele é obrigatório dentro desta análise jurídica, certo? Dentro dessa análise, como seria um argumento para o não pagamento? Dentro da tese que eu defendi agora há pouco, Pedro Júnior. Dentro da tese, o Pedro disse aí, se é obrigatório, como seria um argumento para o não pagamento do tributo? Um possível argumento seria esse que eu dei agora há pouco, Pedro. De que é um direito, como é que se eu vou pagar o IPTU sobre este imóvel se ele é de minha propriedade, não é do município? Então, temos a possibilidade de fundamentar isso, e você poderia até entrar na justiça, né? Dizer, isso é um direito natural, um direito de propriedade, está resguardado na Constituição também, certo? No entanto, quando se analisa juridicamente, sopesa as questões das possíveis exceções, etc. e tal, no âmbito constitucional, pessoal, há obrigatoriedade por causa da positivação do próprio direito, certo? E isso é bem discutível no âmbito. A Samara entende que ele quis dizer que, como é nosso, não deveríamos pagar. Exatamente, Samara, foi nesse sentido que eu falei. Ora, é meu, por que eu devo falar? Por que eu devo pagar, quer dizer, entendeu? Então, é a mesma coisa do IPVA sobre o veículo. Ora, e por quê? Qual a razão de ser? A razão de ser seria exatamente por causa do que está expresso na Constituição de 88, pessoal. Tá? Esse é um dos fundamentos, logicamente, jurídicos, e por causa, evidentemente, dos direitos que, em 88, nós cedemos ao Estado dentro dessa análise. Entendeu, pessoal? Então, pessoal, a próxima questão aí, a quarta, diz o seguinte: a teoria tripartite, eu já falei da teoria tripartite e da pentapartite, tá? A teoria tripartite, falei, está lá no nosso material, adotada pelo CTN, Código Tributário Nacional, diz que tributos são as taxas impostas e as contribuições especiais. Essa proposição é verdadeira ou falsa, pessoal? Isso cai em seleção direta. E aí, pessoal? Falsa por quê, Pedro Júnior? Samara, falsa. Por quê, Pedro Júnior? E quem aqui ia falar? Eu coloquei falsa porque, no caso da tripartite, são as taxas, os impostos e as contribuições de melhoria, e não as contribuições especiais. Tentando aumentar aqui o meu som e eu não estou conseguindo. Então, perfeito, pessoal. Vocês falaram aqui, peraí, deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui. Que aqui não seriam contribuições especiais. A teoria tripartite, que é adotada pelo CTN, diz que os tributos são impostos, taxas e as contribuições de melhoria. Né? De melhoria. É o que está lá. Perfeito. Então, essa proposição, pessoal, ela é falsa, certo? Ela é falsa. E onde está o fundamento jurídico para isso, pessoal? Isso está lá no artigo 5º do CTN. No artigo 5º do CTN, ele prevê de forma expressa que os tributos do país são os impostos, taxas e as contribuições de melhoria, certo? Então, esta alternativa, ela está falsa.
E nós já vamos vinculá-la, porque haverá uma explicação para as duas, com a quinta questão, que é a teoria pentapartite, que é adotada pela Constituição Federal de 88, certo? Que diz que os tributos são as taxas, os impostos, as contribuições especiais, os empréstimos compulsórios e as contribuições de melhoria. Essa proposição é verdadeira ou falsa, pessoal? Pedro Júnior entende que é verdadeiro. Quem mais, pessoal? Alguém discorda? Irlândia é verdadeiro, Samara é verdadeiro, Caguique é verdadeiro. Certo, pessoal? Pessoal, a teoria pentapartite, que é defendida pela Constituição Federal, que é defendida não, que está expressa na Constituição Federal de 88, logicamente que esta é verdadeira, pessoal. Agora, pessoal, vocês fiquem muito atentos, que isso cai em suficiência, em provas, em concurso, cai direto isso aí, pessoal. Certo? Isso é muito importante, tá? Certo? Isso é muito importante. Agora, por que é que ocorre isso aí? Por que ocorre isso aí? Certo? Isso decorre, claro, se a gente pegar um link com a explicação anterior, que fala da Constituição de 88, exatamente por isso, porque somente a Constituição de 88 é que poderia instituir novos direitos, pessoal, novos direitos, certo? Então, o CTN, pessoal, é uma lei, que é a Lei 5172, certo? De 25 de outubro de 1966, 5182 de 1976, tá? De 66, 66. Quando chegou em 88, um novo poder, nova Constituição, nova lei máxima do país, certo? Uma nova lei máxima do país, e resolveu o poder originário, que foi o povo, certo? Instituir novos direitos, entendeu esse poder originário de instituir também como tributos as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios, certo? Então, além do que já estava expresso no CTN, taxas, impostos e contribuições de melhoria, tá? Então, foi além disso. Por isso, pessoal, quando vocês olharem o CTN, o Código Tributário Nacional, vocês vão ver algumas partes marcadas com tracinho. Ali é porque não está em vigor, não está valendo, certo? Ele foi revogado. Houve algumas alterações pela Constituição de 88, tá? Mas aí você pode dizer, mas professor, eu preciso comprar um CTN? Não precisa, pessoal. A lei seca, como a gente chama, né? Os artigos da lei, eu não compro. Eu vou lá na Casa Civil do Planalto.gov.br, da Presidência da República, e instalar tudo, absolutamente tudo atualizado, vinculado e indexado ainda por cima. Hoje, está inclusive em cada um dos artigos, tem uma balançazinha no começo do artigo, que mostra as decisões judiciais que fundamentaram com base naquele artigo. Então, é show de bola, pessoal, show de bola, tá? Então, não se compra, pelo menos praticamente eu não compro o chamado código seco, né? A lei seca, porque muda, pessoal, muda, né? Então, por exemplo, quando nós tivermos aí a reforma tributária, então vai mudar, certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre a teoria tripartite e a pentapartite? Por gentileza. Tripartite e a pentapartite. Aí a gente vai passar agora para umas coisas maravilhosas. Alguma dúvida, pessoal? Não? Pessoal. Pessoal, ó, é muito importante o seguinte, também, a gente vai ficar nas segundas-feiras, que eu vou ministrar o conteúdo, claro, nós estamos deixando o conteúdo, mas avançar no conteúdo nas segundas-feiras, e na quarta nós vamos fazer esses exercícios, tá bom? Relativo
a aula da segunda, tá? E outra, pessoal, já adentrando aí no projeto do professor Ricardo, pensem o seguinte: quando estiverem correndo ou caminhando e ultrapassarem as fronteiras de Juazeiro do Norte ou da cidade onde vocês estiverem, ou seja, está em Juazeiro do Norte, vai entrar em Barbalha, ou está em Juazeiro e vai entrar no Crato, ou Caririaçu, ou na sua cidade de origem, seja lá onde estiver, quando ultrapassar essas fronteiras, pensem e analisem que há uma repercussão de competência tributária quando vocês mudam mudam de cidade, há uma repercussão de competência tributária sobre os atos que vocês praticam em cada uma das cidades. Por exemplo, uma alíquota do ISS de Juazeiro pode não ser a mesma alíquota do ISS, Imposto sobre Serviço, de Barbalha ou de Crato. Então, há uma repercussão tributária, pensem nisso, tá bom? E outra, analisem e pensem em planejamento tributário, que inclusive é uma das atividades eu acho que é a Parcial 2, que já está lá à disposição de vocês no Unileão Digital, que trata do planejamento tributário, tá? E que trata destas condicionantes que eu estou falando para vocês aqui, e até como esse link com a disciplina aí, com o projeto do professor Ricardo. Então, quando estiverem ultrapassando as fronteiras das cidades, analisem dentro desse contexto, tá bom? Da nossa disciplina. Ok, pessoal? Sexta questão, pessoal. Eu estou indo rápido demais, devagar. Como é que vocês estão querendo aí? Ou tá bom? Dentro desse contexto aí, aprofundando as questões. O que vocês querem? O que vocês desejam? Que eu avance mais rápido? Ou tá bom? Deixa eu me ler aqui. Tá. Beleza, Vinícius. Tranquilo, pessoal. Então, vamos aqui para a nossa sexta. Nós estamos começando eu sinto o gosto, assim, chega, desce, assim, pela boca, assim, aquela picanha bem gordurosa, entendeu? Quando a gente vai avançando da sexta, sétima questão para frente. Não, meus queridos e queridas? A sexta questão é o seguinte: o princípio da legalidade tributária diz que é proibido aos entes da federação. Quem são os entes da federação? União, Estados, Distrito Federal e município, é lógico. É proibido obrigar a cobrança ou majorar o tributo sem que lei estabeleça. Essa proposição sobre o princípio da legalidade é verdadeira ou falso, meus queridos e queridas? É verdadeira. O nosso colega Vinícius disse que seria verdadeira. Vou ler aqui os comentários dos colegas. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, Irlândia completou. Artigo 150, inciso 1. Majoração de tributo deverá ser estabelecida por lei, atento às exceções. Show de bola, Irlândia. Show de bola. Pessoal, show de bola aí. O princípio da legalidade, artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, é fundamental, meus queridos. É fundamental. O princípio da legalidade, que inclusive, dentro da linha do tempo do professor Sabá, nós estamos aqui na hipótese de incidência ainda. Legalidade, tem que ter a lei que prevê, logicamente, a possível exigibilidade tributária, né? Então, o princípio da legalidade tributária diz que é proibido, ou seja, é vedado, tá? Aos entes da federação obrigar, ou seja, obrigar a exigir, pessoal, obrigar a exigir, certo? A cobrança ou majorar o tributo sem que lei estabeleça. Vocês têm que, eu fico sempre muito atento, pessoal, por exemplo, na suficiência e em alguns outros
concursos, etc. e tal, vocês vão ter palavras sinônimas. Fiquem atentos a isso aí, tá? Então, esta proposição, ela é verdadeiríssima, tá? Próxima aqui, eu estou aqui também atento, pessoal, a nossa aqui, deixa me ver, que aí eu vou perguntar aqui a nossa colega Samara, né? Samara, pronto, eu sei exatamente no princípio da anterioridade, beleza. Samara e os demais, lógico. Pessoal, vamos aqui à nossa 7ª questão. Meu Deus, quantas mensagens aqui, Jesus. A nossa 7ª questão, pessoal. Sobre o princípio da legalidade tributária, o artigo 150 da Constituição Federal expressa: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 1, exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Está entre aspas, isso implica que é exatamente o que está no artigo da Constituição sem alteração. Aí vamos à proposição, que é o centro da pergunta. Podemos afirmar que a lei poderá instituir um tributo que será cobrado na sua criação e anteriormente, desde que autorizado por esta lei? É verdadeiro ou falso? Porque quais são as consequências e desdobramento para frente e para trás? Meus queridos e queridas, essa proposição é verdadeira ou falsa? Podemos afirmar que a lei poderá instituir um tributo que será cobrado na sua criação e anteriormente, desde que autorizado pela própria lei. Verdadeiro ou falso, pessoal? Pessoas queridas e queridos. Então, pessoal, é verdadeiro ou falso? O que vocês me dizem? Hein, pessoal? Bora lá? Bora? Falem ou escrevam. Enquanto vocês vão pensando aqui, eu vou vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu já coloquei o Kaique, já. Opa, alguém escreveu. O Ítalo entende que é falso. Quem mais, pessoal? Por que é que você considera como sendo falso, Ítalo, Gabriel? Bora, gente. Podemos afirmar que a lei... Ora, pessoal, e não é uma lei? Não se pode cobrar um tributo antes de sua criação. É o que está dizendo. Podemos afirmar que a lei poderá instituir um tributo que será cobrado na sua criação e anteriormente, desde que autorizado pela própria lei. Mas, Ítalo, Gabriel e demais colegas, mas não é uma lei? A lei não foi criada lá no Congresso Nacional pelos nossos representantes, né? Cumpriu todas as exigências legais, ou seja, no que diz respeito aos trâmites das duas casas do Congresso, Câmara e Deputado, foi aprovada e foi promulgada pelo presidente da República. E essa lei? Quais são os possíveis desdobramentos jurídicos? Pessoal, vocês, só me digam uma coisa, vocês concordam que ela é falsa na análise e que o Ítalo diz para a gente que não se pode cobrar um tributo antes de sua criação
E Irlândia diz que só pode ser cobrado no exercício seguinte, Irlândia, vírgula, observando as exceções, não é isso, Irlândia? Logicamente, né? Então, vocês concordam que é falsa, perfeito? Sim, pessoal? Hein, pessoal? Pessoal, realmente ela é falsa. Agora, o porquê que ela é falsa? O Anderson também, o Anderson está aqui. Por que ela é falsa, pessoal? Ela é falsa porque nós temos uma afronta direta ao princípio constitucional de qual, pessoal? Qual é o princípio constitucional tributário que é afrontado por essa proposição aqui? Qual é o princípio constitucional que se afrontou essa lei que foi criada? Digam para mim, ou para nós. A Irlândia diz que é o princípio da anterioridade tributária. Anterioridade tributária. É anterioridade tributária, pessoal? Alguém discorda? O que mais, pessoal? Olha aí, pessoal, olha aí, certo? É princípio da anterioridade tributária. O que é o princípio da anterioridade tributária, Irlândia? O que é que diz o princípio da anterioridade tributária? Hein, pessoal? O princípio, artigo 150, vou recordar para vocês. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é proibida a ausência da federação, princípio da anterioridade, cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, ou em 90 dias, que é o princípio da anterioridade na noventena. É esse o princípio que está sendo afrontado aí. É isso, pessoal. O que é que aconteceu com essa lei? Essa lei foi criada e diz que o tributo vai ser cobrado na sua criação e anteriormente. Ou nós teríamos aí afronta a um princípio ou a dois princípios, pessoal? Qual é? Tudo bem. Show de bola. Eu concordo. Princípio da anterioridade tributária. É só esse, pessoal? Logicamente, nós sabemos que uma lei sendo criada, o princípio da anterioridade diz que vai para o exercício seguinte. Beleza. Mas é só esse o princípio que é de matéria tributária que é afrontado? Ou tem algum outro, pessoal? Pessoal, quando é que ocorre a cobrança de um tributo? De um tributo, pessoal? Quando é que o fisco exige que eu pague um tributo? Quando é que ocorre um tributo, pessoal? A cobrança de um tributo. É quando ocorre o quê? É quando ocorre o quê, pessoal? Lembram? É quando ocorre o quê, pessoal? Show de bola, Pedro Júnior. É quando ocorre o fato gerador da obrigação tributária. É o momento, a condição que faz o fisco e o contribuinte. Constitui a obrigação tributária propriamente dita. Show de bola, Pedro Júnior. Certo?
Aí aqui diz o seguinte: podemos afirmar que a lei pode instituir, criar um tributo que será cobrado na sua criação. Ok. Aqui nós temos afronta ao princípio da anterioridade tributária. Aí diz: e anterior criado ou majorado um tributo hoje, e ele diz o seguinte, que vai cobrar já amanhã e vai cobrar de ontem. Que outro princípio foi afrontado, pessoal? Pessoal, é o princípio da irretroatividade tributária, pessoal. Não pode retroagir, está lá no inciso 3, a linha A do artigo 150. Ou seja, não pode ser cobrado em relação a fatos geradores antes do início da vigência da lei. É isso aí, Pedro Júnior. Então, nessa questão, olha só, pessoal, prestem atenção. Aí vocês estão fazendo um exame de suficiência, e aí cai uma questão dessa, não para dizer que é verdadeiro ou falso. Aí vai perguntar, aí vai colocar as alternativas. Se a proposição disser ali, esse posicionamento é falso, quais princípios constitucionais tributários com essa lei? E aí? Entendeu, pessoal? Se aqui fosse o seguinte, aí dava as alternativas, A, B, C, D, E. Princípio da anterioridade tributária e princípio da irretroatividade tributária, pessoal. Extremamente importante essa análise dentro de uma questão, de uma situação, dentro de uma situação que pode ser verídica. Mas essa lei foi criada pelo Congresso, a lei foi criada pelo Congresso, foi promulgada pelo presidente e entrou em vigor depois da publicação. E aí, o que é que acontece? Pessoal, cabe uma ação direta de inconstitucionalidade por afronta direta à Constituição Federal, pessoal. Se é uma afronta contra a Constituição Federal, ação direta de inconstitucionalidade por afronta direta aos princípios da anterioridade tributária e da retroatividade tributária. Artigo 150, inciso 3, alíneas A, B e C da Constituição Federal de 88, pessoal. Matéria tributária. Matéria tributária, questão certa de suficiência aí. Questão quase certa. Entenderam aí, pessoal? Podemos passar. A oitava questão, pessoal, é o seguinte. O princípio da anterioridade tributária diz que é proibido aos entes da federação, óbvio que a lei foi criada, se aplicando, inclusive, essa proposição é verdadeira ou falsa, pessoal? Gente, hein? Acordem, gente, hein? Meus amigos e minhas amigas. Enquanto vocês pensam aí, deixe-me fazer um retrospecto aqui das frequências. Kaique, Irlândia. Ok. Pedro Júnior, Reginaldo. Ok, acho que eu coloquei aqui de todos. Falsa, não se aplica ao IPI, que é uma das exceções das limitações ao poder de tributar.
e demais colegas. A Mari e demais colegas. E pessoal, caiu aqui a conexão. Estamos todos aí? Pessoal, caiu aqui a conexão, mas não sei o que foi. Mas isso acontece. Isso acontece. Estamos aí me vendo, pessoal? Continuando, pessoal. Beleza, pessoal? Estão aí? Estão vendo aí? Tá tudo ok? Estão me ouvindo? Beleza. Então, pessoal, desculpa aí, não sei o que foi, a conexão, isso acontece. Pessoal, nós temos aí na oitava, com toda certeza, essa questão, logicamente, ela é falsa, né? Ela é falsa. Por quê? Porque, claro, o IPI é uma das exceções às limitações ao poder de tributar, pessoal. Então, o IPI é uma das exceções. Então, não se aplica aí, certo? No entanto, o IPI, ele entra em vigor imediatamente ou 90 dias depois, pessoal? O IPI entra em vigor imediatamente ou 90 dias depois, pessoal? Tem que respeitar o princípio da noventena, da anterioridade tributária. E vocês me dizem? Vocês lembram que nós falamos disso? Hein, pessoal? Lembram da aula anterior? Tem que respeitar 90 dias, o princípio da anterioridade da noventena, o IPI, porque ele está lá, ele não abrangeu a exceção para que ele entrasse em vigor imediatamente, não, certo? Então, o IPI tem que respeitar a noventena, certo? Tem que respeitar a noventena. Show de bola aí, perfeito. Então, bora para a próxima, pessoal. Podemos continuar, pessoal? Ou vocês querem deixar para a próxima aula? Por mim, está tranquilo. O que sugerem? Pessoal? Vamos continuar, pessoal. Ou falem. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Bora aqui, pessoal. A nona questão, lá vai. A Prefeitura de Juazeiro do Norte, no Ceará,
determinou a cobrança do IPTU do prédio da Receita Federal do Brasil. Ponto. Existe a legalidade da cobrança, considerando que é uma das competências tributárias constitucionais dos municípios, que logicamente, a cobrança do IPTU, conforme determina o artigo 156, inciso 1 da Constituição Federal, que diz: artigo 156, compete aos municípios instituir impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana. Essa proposição é verdadeira ou falsa, pessoal? A prefeitura aí cobrou e disse que é legal a cobrança porque está lá na Constituição. Essa proposição é verdadeira ou falsa, pessoal? E por quê? Pedro Júnior disse que é falsa, não se encaixaria na imunidade recíproca. Não se encaixaria? Ou entendi, Pedro Júnior? Pessoal, alguém mais aí? Quem acha que é legal a cobrança, pessoal, do IPTU do prédio da Receita Federal do Brasil? É verdadeiro, Ítalo Gabriel? Quem mais? Alguém mais quer fundamentar, pessoal? Pessoal, essa proposição, ela é falsa, pessoal. Ela é falsa. Por que ela é falsa? Porque nós temos aí, caso de imunidade recíproca. Recíproca. Está lá no artigo 150, inciso 6, a linha A da CF, da Constituição Federal, que diz que não poderá instituir impostos, IPTU é um imposto do município, não poderá instituir impostos sobre o patrimônio, e a Receita Federal, o prédio da Receita Federal é um patrimônio, sobre a renda ou serviço um dos outros, ou seja, a União não pode cobrar do município, nem o município do estado, nem o município, e nem entre eles, não pode. Não pode. E o prédio da Receita Federal é um prédio da União. Da União. Então, não pode, pessoal. Nós temos aqui a chamada imunidade recíproca. Imunidade recíproca, pessoal. Então, essa proposição, ela é falsa por causa disso, porque existe imunidade recíproca, questão ótima de suficiência também, tá? Décima, pessoal, essa é bem simplesinha, não sei porque eu coloquei na décima, tão simples que é. O Código Tributário Nacional é uma lei ordinária e tem força para obrigar os sujeitos ativos e passivos nas obrigações tributárias. É verdadeiro ou falsa? Diga aí, pessoal. O Código Tributário Nacional é uma lei ordinária e tem força para obrigar os sujeitos ativo e passivo nas obrigações tributárias. É verdadeiro ou falso, pessoal? Diga aí. O que vocês me dizem? Pessoal, bora, pessoal. Cadê vocês? Quem me perguntou, acho que foi Irlândia, né? Irlândia. Irlândia. Não, é
e tem força para obrigações tributárias. Pessoal, essa proposição, ela é falsa, pessoal. Ela é falsa. Por que que ela é falsa? Ela é falsa. Essa proposição, ela é falsa, pessoal. Por quê? Porque ela foi recepcionada, ou seja, o CTN, ele foi recepcionado como lei complementar pela Constituição de 88, por lei complementar pela CF de 88, tá? E o artigo 146 da Constituição Federal diz exatamente que isso, Irlande. A lei complementar foi criada em 66 como lei ordinária, exatamente, mas foi recepcionada pela Constituição Federal de 88 como lei constitucional, como lei 146, está lá também no ato das disposições constitucionais transitórias, e trata exatamente como lei complementar. Tá, extremamente importante, pessoal. Materialmente, ela foi criada, o CTN, como lei ordinária, mas a Constituição, que tem esse poder supremo de modificar, logicamente, recepcionou o CTN como lei complementar. Lei complementar é uma fonte do direito tributário, assim como a Constituição, que é a maior, e ela vem complementar dispositivos constitucionais, e a matéria tributária é constitucional e, logicamente, de sua complementação. Ok, pessoal? Pessoal, vamos encerrar por aqui. A gente continua a partir da 11 na aula, depois do nosso novo conteúdo, e aí a gente continua. Beleza, pessoal? Certo, pessoal? Boa noite.